Buenas, então vamos lá, vamos falar do indicador Market Facilitation Index, tá? O indicador que é nativo, não confundir com o Money Flow Index, né? Indicador MFI, tá? Então quando você for buscar aqui nativamente, ele está como Market Facilitation Index, então ele diz aqui que é uma medida de eficiência com qual o ativo se move para cada unidade de volume, analisando junto com o volume, ele permite classificar o mercado em 4 estágios. O problema é que o indicador nativo, tá? Justamente falha em classificar esses 4 estágios, porque ele faz isso através de uma coloração, tá? Um indicador aí que foi desenvolvido pelo Bill Williams, né? Ele mesmo diz que o valor, né, numérico do indicador é irrelevante. O que interessa é a análise do cálculo que a gente vai falar aqui, né? O que acontece dentro da lógica do algoritmo do indicador e a coloração que ele aplica em cima disso, né? Então você percebe que o indicador nativo não tem coloração, né? Então é basicamente inútil. Então a gente vai ver como incluir a coloração aqui programaticamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover, aliás, vamos inserir o nosso indicador. Então aqui que eu chamei de MFI para simplificar, tá? Mas você vai ver como MFI também, mas como eu disse, não confunda com Money Flow Index, tá? Que também normalmente é chamado de MFI. Então, só para eu te mostrar aqui, ó, meu indicador aqui embaixo, né, com a regra de coloração aplicada, e perceba que os valores numéricos aqui são iguais, né? Então, se a gente selecionar aqui, né, na verdade eu estou com uma casa a mais, e a única, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui um 0 a mais. Agora você vê aqui que está batendo os valores, né? 7387, 7387. Tanto é que você vai perceber que no cálculo aqui eu tenho que colocar esse número enorme aqui para ele justamente casar com o valor do volume financeiro, né, que é medido em milhões, bilhões de reais, dependendo aí do ativo, né. Como o próprio desenvolvedor, né, o Bill disse, o valor numérico é irrelevante. Então eu poderia até remover esse cálculo aqui, só para você perceber, né? Note que o valor numérico agora está em 0, porque é um número decimal tão pequeno que ele nem chega a aparecer aqui em duas casas, né? Mas note que a amplitude e a coloração continua a mesma, que é o que interessa. Tá? O único motivo que eu coloquei aqui este cálculo aqui para trazer para a mesma escala do indicador original era para justamente te mostrar que o cálculo é exatamente igual, né? Então, tá? Fica aí seu critério usar ou não esse vezes aqui 1 bilhão, sei lá, nem sei quanto que tem aqui. Bom, então vamos remover o indicador nativo para a gente começar a dar uma estudada aqui no código, né, e no indicador em si, Market Facilitation Index, para a gente entender o que está sendo feito. Bom, como eu falei, ele foi um indicador desenvolvido pelo Bill Williams, né, para medir a eficácia do movimento do preço, né, em cada período, ou seja, um movimento de preço de cada barra, tá, usando os valores de máxima e mínima, ou seja, a amplitude do período, né, da barra, porém adicionando informação de volume. Né? Então, como que o cálculo é feito? Você vê aqui o cálculo do indicador em si, né, o MFI, né, como basicamente a high menos a low, a máxima menos a mínima, divididos pelo volume. Né? No caso aqui a gente está usando o volume financeiro. Né? Então você vê aqui máxima menos mínima dividido pelo volume. O Bill diz que o índice funciona em todos os time frames e em todos os mercados. Tá? Porém, claro, como a gente já sabe, como via de regra na maioria dos indicadores, quanto maior o time frame, mais confiável a informação é. Né? Então, por exemplo, a gente estava estudando, observando esse aqui, neste momento aqui na Petrobras, no gráfico diário. Tá? E ele serve para ajudar, né, o analista a decidir se uma tendência está forte o suficiente para a negociação. Tá? Então, perceba como o próprio Bill descreveu para que serve o indicador dele. Para ajudar o analista a decidir se uma tendência está forte o suficiente para a negociação. Não é necessariamente sinal de compra e venda. Tá? Então, ela é uma informação adicional para o analista determinar como é que está a situação da tendência neste momento. Então, quais são esses quatro estágios, né, que a gente viu descrito até mesmo na própria descrição
do indicador, né? Então eu já deixei ele meio que pré-configurado aqui, né? Pré-escrito aqui para a gente falar sobre isso, né? Mas isso aqui na verdade simplesmente está refletindo este bloco, né, de teste condicional, né, que vai através de duas condições, né, observando o valor do MFI e o valor do volume, né, vai determinar qual coloração. Né? Então, primeira condição que a gente tem, né, para as barras verdes, a gente tem, e eu vou falar já já o que significa, né, cada coloração, né, mas para a gente entender a lógica por trás do algoritmo, né, e do indicador, para ter uma barra verde, o que a gente precisa ter? O MFI subindo e o volume subindo. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer dentro do algoritmo, né, subindo? Quer dizer que o valor do MFI do período atual é maior que o valor do MFI do período anterior. Então ele simplesmente está observando o valor atual com o valor anterior. Se o valor atual for maior, ele determina isso como subindo, tá? E a mesma coisa ele faz para o volume. Se o volume do período atual for maior que o volume do período anterior, ele determina que isso está subindo, no caso o volume. Então, MFI subindo, vol subindo, né? Ambas as condições aqui sendo verdadeiras, a gente tem a coloração verde-limão, tá? Para a coloração ser púrpura, a gente precisa do inverso. O MFI caindo, ou seja, o MFI atual menor que o MFI anterior, e o volume atual menor que o volume anterior, e aí ele vai pintar de púrpura, né? Que é a nossa segunda coloração púrpura. A coloração azul vai ser MFI subindo, então MFI maior, e volume caindo, volume aqui menor, tá? E aí ele vai colorir de azul. E por último, o marrom, que é mais um vermelho escuro do que o marrom, mas de qualquer forma, né, o marrom é o MFI caindo, e eu acabei escrevendo aqui, desenhando uma coisa e colorindo outra, né? Então, na verdade, aqui o MFI caindo, né, agora sim, e o volume subindo, a gente tem a cor marrom. E o que significa agora contextualmente, né, cada uma dessas colorações, tá? Já te adianto, verde não significa compra, púrpura não significa venda necessariamente. A gente vai entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer, tá? Como sempre, não é meu papel aqui ensinar análise técnica, né? Mas a gente precisa passar pelo menos aqui o conceito do próprio criador, né? Não é a minha análise, é como o próprio Bill descreveu, né? E aí você aplica dentro do seu modelo se achar que se adequa com o que você está buscando, o que está precisando, tá? Como eu sempre falo, muito mais importante do que entender simplesmente programaticamente o que está sendo feito é entender qual que é a interpretação por trás, né? Para justamente você poder determinar se serve ou não para o que você está buscando, se adequa com ou não com o seu modelo de operação, tá? Então, a coloração verde, né? O Bill descreve, né? Tendo o MFI e o volume alinhados, ou seja, subindo juntos, né, ambos apontando para cima. E como eu falei, isso não significa necessariamente uma posição de compra, tá? Porém, isso significa uma possível abertura de posição, né, que é no sentido da tendência. Então, se é uma tendência de alta, uma abertura de posição de compra, se é uma tendência de baixa, uma abertura de posição de venda, tá? Então, porque a forma que ele interpreta isso é de que o preço está subindo, né, no caso aqui medido pelo nosso MFI, né, e os investidores estão participando deste movimento, com o volume também subindo. Então, através da análise do Bill, né, isso possivelmente é um bom momento para participar junto, né, ou seja, abrindo uma posição. Né. Quando eu falei o preço aqui, eu quis dizer o índice, né, o índice MFI, né, subindo, né, não necessariamente o preço bruto, tá? Subindo, né? É o índice MFI que faz o estudo aqui da amplitude, né? Como a gente falou, máxima menos mínima dividido pelo volume, tá? Na condição púrpura, tá? Novamente ambos estão alinhados, porém agora apontando para baixo, né? Ou seja, caindo juntos. Como a gente conversou, não é necessariamente uma posição de venda, né? Mas sim um possível momento de fechar posição, tá? Porque o Bill interpreta isso como um possível final de uma tendência, né? Então, a melhor coisa nesse cenário, né, na visão dele, é provavelmente fechar a posição. Porque ele diz que o interesse do investidor,
está diminuindo neste movimento, né? Então você vê pelo volume caindo, né? E pelo índice caindo, o interesse do investidor neste movimento está se dissipando e por isso ele acha melhor fechar a posição, porque pode ser um sinal de uma reversão, de um final dessa tendência, tá? No caso da coloração azul, né, ele diz que o mercado está se movimentando numa direção, né, seja de alta ou seja de baixa. Novamente, não é através do indicador que você vai determinar se alta é baixa, né, é através de outros, por exemplo, uma média móvel, né, ou até mesmo o estudo do preço, né, mas, né, a ideia de que essa direção, seja qual for, está acontecendo, né, do preço, porém com poucas aberturas de posição, ou seja, com pouca gente se posicionando por ter um volume caindo, né? Então ele interpreta como o preço, né, esse índice subindo, sendo um resultado de especulação dos investidores que estão participando deste movimento, e não necessariamente um interesse genuíno do mercado por esse ativo ou por este movimento, tá? Então o que ele recomenda nessa circunstância é ficar de fora, tá? Porque ele entende que não é um movimento genuíno de interesse dos investidores, né? E no caso da coloração marrom, o MFI caindo, né? Porém, com o volume aumentando, né, ele diz que esses movimentos são pouco significativos, porque mesmo com o volume aumentando, está impactando pouco no índice, né? Então ele interpreta isso como uma disputa entre compradores e vendedores, ali provavelmente, até possivelmente um período ali de consolidação ou algo do tipo, né? Então ele também recomenda que o melhor nessa circunstância é ficar de fora, né? Ele vê isso como uma estagnação do movimento, né? O que também é algo que comumente às vezes se percebe em precedendo momentos de reversão, né? Então é algo também para ficar atento nesse sentido também, porque pode ser também um momento de fechamento de posição, né? Importante, como a gente já mencionou, estes sinais não devem ser usados, nessas colorações, como sinal de compra ou venda. Tá? Ele diz que é um sinal, é uma ferramenta de confirmação que você vai usar para confirmar uma interpretação que tem que partir de um outro modelo de estudo, né? Então, por exemplo, se a gente está aqui observando esse período, a gente determina aqui que tem um período de indecisão, né, onde o preço está meio indeciso. A gente de repente tem 2 períodos seguidos aqui de barra verde, né, dentro do nossa interpretação seria uma abertura de posição, né? Então você abre a posição, né, nesse período, e aí você vai perceber que logo em seguida, né, você tem a barra púrpura, né, que seria para essa barra aqui está neste período, essa barra aqui está neste período, né? Ou seja, no gráfico diário seria no dia seguinte. Se você for seguir fielmente a interpretação, você poderia fechar a posição aqui, né? No próximo dia um novo sinal para você abrir posição, né? Para novamente no dia seguinte fechar a posição, tá? Então, teoricamente você até poderia seguir fielmente a coloração, mas existe a possibilidade de haverem sinais falsos, principalmente conforme você reduz a periodicidade do gráfico, né? Então, por isso que se você for tentar usar o mais fiel próximo da coloração, é melhor usar com períodos maiores, porque a informação tende a ser mais robusta, né? De qualquer forma, essa informação, como o próprio Bill explica, tem que ser corroborada com outros indicadores, né? Essa, na verdade, tem que ser uma confirmação de uma outra interpretação que você está vendo, seja está fazendo, né? Seja através de um estudo de candle, né? Padrão de candlestick, seja outro indicador, média móvel, estocástico, enfim, o que quer que seja, este indicador vai te ajudar a decidir o que você vai fazer em relação à abertura e fechamento de posição. Veja, né, que não é necessariamente sinal de compra e venda, tá? É para te ajudar a decidir o momento de abrir ou fechar a posição, e aí você vai usar sinais de possivelmente outros indicadores para escolher um ponto de entrada e saída necessariamente. Legal? Então,
um código bem simples, né? A gente finaliza aqui com a plotagem desse número MFI e a gente seta a coloração aqui da nossa primeira plotagem, baseando-se aqui na coloração que está definida através da variável cor, né? Que vai ser definida justamente pelo bloco de teste condicional que a gente acabou de estudar. Legal? E aí, por último, o que a gente faz é estabelecer aqui, através das propriedades da estratégia, essa plotagem da linha 1 como um histograma, né? A gente configura aqui para histograma, ok, e ele pinta aqui o histograma aqui embaixo para nós. Legal? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado, desmistificando os indicadores aí do Profit, né? A gente continua no próximo vídeo. Valeu!